Você também acha que a internet está indo para um lugar muito esquisito? Bom, eu estou compartilhando isso porque eu acho que você também é assim. Para onde a internet está indo? O que a internet está virando? Essa é uma pergunta que eu acho que tem muita gente fazendo na internet atualmente. Eu tenho visto bastante entre os criadores, enfim, pessoas que eu consumo na internet que estão lá e têm falado sobre isso, né, na minha bolha recentemente. E eu acho, ou ao menos não sei, né, não sei se é só uma impressão, mas que isso tem crescido num nível exponencial e eu tenho visto cada vez mais pessoas falando sobre e eu tenho percebido também certos incômodos, mesmo que não ditos assim propriamente com todas as letras, né, de que isso teria alguma relação diretamente com estar na internet ou não. E aí eu acho que para falar da internet hoje, nada mais justo do que falar sobre a internet que eu costumava conhecer e principalmente eu, assim, com os meus 22, peguei uma parte da internet meio que antiga, digamos assim, e uma parte também, né, eu vi surgindo, na verdade, essa internet nova. Eu vou separar aqui e eu vou explicar melhor o que é que eu quero dizer com internet antiga e o que eu quero dizer com internet nova. Eu vi em algum lugar uma vez alguém dizer sobre a sensação que a gente tinha antes com a internet, que era de entrar na internet e sair da internet. E isso era muito real. Quando eu era criança e a gente tinha toda aquela dinâmica de internet, de ir para uma lan house ou algo do tipo assim, eu tinha muito essa sensação. E vendo essa fala, que eu infelizmente não vou estar trazendo a fonte aqui, já que eu não faço ideia de onde é, me veio muito isso. Porque eu percebi que eu tinha essa sensação, né? Eu chegava lá, eu entrava no Google, eu fazia as minhas pesquisas, eu jogava os meus joguinhos, enfim. E depois eu desligava o computador e eu tinha coisas para fazer. Eu tinha ideias de coisas para fazer fora do computador. Era muito legal estar no computador, mas não era a única coisa que eu fazia do meu dia. E hoje, meio que a gente não sai mais da internet, né? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente meio que tá o tempo todo. Seja rolando um feed, curtindo uma foto no Instagram, ou vendo um vídeo sobre receita no YouTube, ou ouvindo a música no Spotify online, ou vendo vídeo de coisas que você nem sabia que você queria ver, e às vezes você até tem uma desconfiança de que talvez você nem quisesse realmente ver aquele vídeo lá no TikTok. Enfim, sempre você está na internet. E aí hoje em dia é muito difícil ter esse conceito de sair da internet. Porque coisas que antes a gente fazia quase tendo que ter um ritual ali, né? Como entrar no computador, ligar, esperar o tempo da internet de escada que antes tinha. E aí ter essa sensação de mandar uma mensagem e esperar que seu amigo respondesse. E não ter coisas que indicassem assim tão diretamente, ou melhor, de um jeito tão intrínseco, né, de que a pessoa está te respondendo ou que a pessoa está visualizando ali a sua mensagem, enfim, como por exemplo o WhatsApp. Todas essas coisas eu acho que fazem com que no final das contas a gente não tenha mais essa sensação de entrar na internet e sair da internet. E aí eu consigo separar em internet antiga e meio que internet nova, por essas razões, sabe? Então vamos combinar que quando eu falar nesses termos é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer aqui. E é importante dizer também de como eu cresci com esse final da internet antiga, digamos assim, e o início dessa internet nova, foi uma coisa que no começo fez gostar muito de estar na internet o tempo todo. Era assim, quase que sabe, um ultraje você não estar na internet o tempo todo. Era quase um ultraje você, depois que foram surgindo algumas outras redes sociais, né, além das que a gente tinha antigamente, eu, por exemplo, utilizava o Orkut e o MSN, e aí depois foram surgindo mais, e aí, né, com acesso aos celulares, foi tudo estando ali na nossa palma da mão. E com isso, ficou uma coisa meio... Se você não tem essas redes sociais, você meio que está perdendo tempo. E aí foi todo aquele boom, né? WhatsApp incluso nisso, tinha o Snapchat também, Twitter, Tumblr.
Enfim, apesar de que o Twitter é um pouquinho mais antigo, né? Mas... E aí era todo aquele boom, toda aquela coisa. Você queria estar nas redes sociais, era super cool estar nas redes sociais, era super cool estar online, totalmente online. E aí foi todo esse início que me fez acreditar que eu tivesse vontade de trabalhar com a internet. Em algum episódio aí eu comentei que eu tive um canal no YouTube, né? Que veio daí. Eu consumia muitos YouTubers, aquela cena inicial, enfim, que todo mundo já conhece, Kéfera, Gusta, aquele pessoal todo lá. Daí eu criei o meu canal no YouTube sobre jogos e eu gostava muito, foi uma experiência muito legal, formou muito de quem eu sou hoje. Então eu acho que assim, foi super importante e o ponto não é agregar aqui nenhum valor, tá? É só realmente constatar algumas coisas que eu fui percebendo. Mas enfim, com isso passaram-se anos, daí eu percebi que eu gostava de trabalhar com redes sociais naquele molde. Então depois eu tentei criar outro canal, eu criei outro canal na verdade, que daí eu falava sobre artes e sobre as minhas leituras que eu tinha na época. E aí eu fui percebendo que eu também queria criar e integrar o meu conteúdo. Então eu produzi bastante conteúdo, principalmente na pandemia, para o Instagram e para o TikTok. Mas eu já adianto que eu não me adaptei muito ao TikTok. Então hoje em dia, oficialmente, eu meio que não produzo mais conteúdo para lá. E eu sei que isso é quase um contramovimento, sendo que hoje um dos booms assim das redes, né, é o TikTok. Mas eu não me sinto tão à vontade lá. Não sei exatamente o porquê. E não veio aí. O ponto é, não veio aí para mim. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a perceber que eu ainda queria tentar trabalhar com internet, mas já parecia muito mais distante realmente conseguir do que parecia antes. E claro, isso foi meio que inevitável, né? A internet foi tendo mais pessoas e inclusive mais pessoas produzindo ou tentando produzir conteúdo. E aí, realmente, você já não é mais aquele alecrim dourado, né, que era antes, né, já que tinham menos pessoas tentando produzir conteúdo para a internet. Mas aí o ponto foi que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que cada vez mais eu tenho menos vontade de continuar trabalhando diretamente, tão diretamente assim com a internet. Atualmente, inclusive, uma das coisas que eu faço é justamente um trabalho de social media. E não que eu esteja infeliz com o que eu estou fazendo, mas eu tenho percebido que cada vez mais eu quero encontrar jeitos de migrar desse tipo de função, porque a internet para mim tem virado uma coisa muito esquisita. Tem um podcast da Lela Brandão, maravilhosa, que é o Gostosos Também Choram, que eu adoro, eu acompanho muito, inclusive, não sei se ela vai ouvir isso algum dia, mas eu faço parte dos 6% de homens que ouvem o podcast da Lela. E eu adoro, é muito bom. E tem um episódio que se chama Você Tem Medo do Tédio? Que é um episódio que ela fala muito sobre essa relação entre internet e o ócio, né, das coisas. E eu tenho me identificado cada vez mais com isso e percebido o quanto eu quero estar offline na maior parte do tempo. E aí, pelas coisas que hoje em dia você consegue fazer meio que tudo online, né? Você vai pagar um boleto, você vai trabalhar, você vai fazer várias coisas, enfim, pela internet. E aí, meio que não dá, né? Mas eu tenho entendido também que dá para eu tentar, pelo menos, reduzir o meu tempo de tela. Até porque eu tenho percebido uma espécie de movimento contra, né, estar nas redes sociais em excesso. E isso eu acho que tem ajudado cada vez mais a, pelo menos assim, se não reduzir, mas se conscientizar com o seu tempo de uso de tela e, enfim. Eu ia falar de estar na internet, mas como eu falei, eu acho que meio que já não tem mais esse conceito. E aí, pelo menos, os seus tempos de tela, né? Inclusive, tem uma teoria que eu vou falar aqui muito por alto, tá? Mas eu sei que a Gabi Fadel tem um vídeo sobre, que é falando sobre a internet morta. Nessa teoria, basicamente, pelo que eu sei, tá? Porque eu não fui muito a fundo dela, mas eu sei que ela traz ali um panorama sobre a questão de hoje em dia a gente está consumindo muito pouco conteúdo realmente orgânico e realmente humano e está consumindo muito mais conteúdos por bots, né? E aí eu não vou me estender tanto assim pro lado da teoria, né, e pelo que ela desdobra,
Mas para pensar hoje no seu Instagram e repara em quantos anúncios aparecem para você. E assim, eu vou falar sobre todos os jeitos que dá aqui, né? Porque tem como aparecer anúncio pelo Story, tem como aparecer anúncio pelo seu feed, tem como aparecer anúncio você estando no feed de uma pessoa e agora às vezes entra um anúncio no meio. Então, para pensar do quão orgânico ainda está sendo. E aí eu acho que talvez você perceba ou já tenha percebido que sim, não está tão orgânico assim. E aí que fica a coisa. Eu particularmente, eu tenho tentado estar menos tempo na internet por inúmeras questões. Eu acho, inclusive, que as questões que tangem ali saúde mental, né, principalmente ansiedade, depressão também, a gente já tem falado sobre, e a relação com a internet, né, inclusive já tem estudos o suficiente que mostra a influência de um sobre outro. E aí, para além da minha saúde mental, eu tenho buscado tempo de qualidade também fora das telas, por inúmeras questões também, mas principalmente porque eu sinto que está cada vez mais desinteressante e que eu só tenho feito muita coisa na internet por hábito. Mas é sempre bom lembrar de que hábitos se constroem, mas também se destroem hábitos, né? E aí eu percebi que eu não quero manter comportamentos só por hábito e só porque realmente é muito fácil você ficar na internet. Hoje eu tô tentando fazer coisas como ler, né? Inclusive eu tenho um clube do livro, não sei se vocês se interessariam, mas caso alguém se interesse, principalmente se for alguém daqui de Salvador, me manda um negócio em algum lugar, uma DM, ou pode responder aqui mesmo no podcast que tem uma aba de respostas, e aí você pode responder também. Mas se não, você manda uma DM lá no meu Instagram, @ilustito, que eu vou estar conversando com vocês. Enfim, se você tiver interesse em fazer parte do meu clube do livro, a gente tem algumas recompensas, tá? Tem um sistema de recompensas lá para quem faz parte. Então, é só me mandar aí. E aí eu tenho tentado ler, eu tenho tentado produzir ilustrações e pinturas para mim mesmo, né? Porque em partes eu também trabalho com isso, e aí às vezes eu tenho que separar uma coisa da outra, mas em geral eu tenho tentado me voltar para as coisas que eu gosto de fazer, tocar o ukulele também, inclusive. Enfim, essas coisas que eu gosto de fazer que não envolvem telas e não envolvem estar na internet. Porém, apesar de ser uma preocupação, hoje vamos para o nosso quiz para saber o quão cronicamente online eu estou com base em memes. Eu sou uma pessoa dos memes, tá? Sendo bem honesto aqui. Não conheço todos que tá o tempo todo no hype, oh meu Deus. Inclusive até tem uma amiga minha que ela me zoa por isso, tá? Porque ela vive falando que 50 anos depois que eu vejo lá no Instagram, porque, por exemplo, eu não uso TikTok, né? Como eu falei. Então, muitos dos memes que estão super hypes, eu não costumo saber tanto, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sei bastante coisas sobre memes e conheço vários. E vamos descobrir agora com esse quiz. Bom, como vocês não conseguem ver, eu vou estar fazendo aqui uma espécie de descrição. Temos uma foto, né, do meme e a pergunta é: o que a Giovana estava fazendo antes do forninho cair? Para quem não sabe, se trata do meme, né, da Giovana. Eita, Giovana! É um meme antigo, mas que gosto muito, tem um lugar muito especial no meu coração. E se eu me lembro bem, que aqui tem as alternativas, né? Que péssimo podcaster. Alternativa A, dançando. Alternativa B, se fingindo de modelo. Alternativa C, rindo. Alternativa D, brincando de cozinha. Bom, se não me falha a memória, ela estava dançando talvez, não lembro, ou brincando de cozinha. Brincando de cozinha faria muito sentido por conta do forninho. Então talvez eu vá nessa, mas algo me diz que ela estava dançando antes. Eu vou em dançando. E é isso. Bom, aqui a gente tem uma foto da Carreta Furacão, icônica. E a pergunta é: qual personagem do Carreta Furacão não está na imagem? A gente tem aqui o Fofão, a gente tem o Mickey, a gente tem aquele palhaço que tem um cabelo grande e o Capitão América. E as opções são A, Frajola, B, Popeye, C,
Pica-Pau ou D, Pateta? Olha, esse aqui eu vou meio que por eliminação. Por quê? Eu não lembro do Popeye e nem do Frajola, então eu acho que não são eles. Minha mente não é lá muito confiável, mas eu acho que não são eles. Eu vou aqui no Pica-Pau, porque, se eu não me engano, tem algum personagem a mais que é azul também, além do Capitão América. E não estou vendo, portanto eu acho que é o Pica-Pau. Não acho que seja o Pateta, porque já tem o Mickey, e aí botar 2 da mesma franquia, pelo amor de Deus, né? Carreta Furacão. Aqueles. Bom, então por falta de conhecimentos, né, realmente apurados, eu vou no Pica-Pau. E eu errei. E agora que eu vi que, na verdade, ele já me deu a resposta. E sim, eu acertei o da Giovanna, tá? Ela estava dançando. Beijos, 1 ponto pra mim. E eu errei. Era um Popeye que aparentemente estava faltando na Carreta Furacão. E eu não conheço o suficiente. A próxima é maravilhosa. É aquele meme do almanaque da Mônica, né? Que ela tá olhando assim pra trás com um computador amarelo. E é muito bom porque dá pra você fazer meme de qualquer coisa com esse meme base. Então, você consegue alterar ali a aparência da Mônica, você consegue alterar o conteúdo que aparece no computador. E é o que a maioria das pessoas fazem, né? Pra adaptar pra outros memes. E a pergunta é: o que está escrito no meme do almanaque da Mônica? E essa vai ser sacanagem de descrever. Mas tá, vamos lá, aqui com toda a minha força. Alternativa A: Atá, com todas as letras maiúsculas. Alternativa B: Atá, com o A inicial maiúsculo. Alternativa C: Atá, A, vírgula, tá, com exclamação. E alternativa D: Atá, tudo minúsculo. Eu acho que eu vou na alternativa D, porque muitas pessoas no Twitter, principalmente, né, a X, mas eu me recuso a falar X, eu vou falar Twitter, falam tudo no minúsculo e sem vírgulas, inclusive, a maioria do tempo. Então, como eu acho que tem grandes chances desse meme ter nascido lá, porque eu não sei de onde nasceu esse meme, além de que, né, obviamente é da Turma da Mônica, mas enfim, eu não sei em que rede se popularizou primeiro, eu vou na D. Atá, tudo minúsculo. E eu estava certo. Parabéns para mim. 2 pontos aí para mim. Agora essa é clássica, hein? Quem mandou a mensagem busquem conhecimento? Alternativa A, Eteia. Alternativa B, Etevaldo. Alternativa C, alienígena técnico. Alternativa D, ET Bilu. E é óbvio, e é claro, que foi o ET Bilu, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem não souber essa, realmente não sabe de nada. Vou marcar aqui, ET Bilu, e vamos ver. E eu estou correto, claro. Claro que estou correto. E agora vamos para a última aqui, que eu separei para aqui, tá? Mas esse é um quiz da internet existente. O quiz se chama Quão Bem Você Conhece os Memes Brasileiros? E aí, enfim, se você quiser, pesquisa aí para você responder também. Tem muito mais perguntas que essas, mas para, né, ficar num tempo ok aqui pra gente, vamos para a nossa última. A imagem é daquele meme do Senhora, Senhora, e aí, né, tem uma repórter correndo atrás de uma querida, correndo. E a pergunta é: por que a senhora correu? Alternativa A: sonegava imposto de renda. Alternativa B: cuspiu na repórter. Alternativa C: tinha gato de energia. Alternativa D: batia ponto e ia embora. Olha, essa eu confesso que, assim, eu adoro esse meme, adoro, uso muito, usava muito, né, principalmente quando ele estava em alta, mas eu não lembro exatamente, assim, o motivo do porquê que ela estava correndo. Mas eu arrisco dizer que era porque ela batia ponto e ia embora. Pra mim, tem alguma relação com isso. E se não for isso, eu só aceito que seja sonegável imposto de renda. Porque as outras duas eu acho que não são, tá? E é isso, então eu vou marcar aqui pra ver. E eu acertei, ela batia ponto e ia embora. Então com isso, eu acho que dá pra dizer que sim, eu preciso sair mais da internet, porque eu tô passando muito tempo nela. E esse episódio foi criticando a internet, né? O uso da internet. E cá estou eu provando que estou eu passando realmente muito tempo na internet. E hoje não vamos ter o nosso quadro Eu Acho Que Você Também é Fanfiqueiro. Eu vou trazer a história do episódio anterior no próximo episódio,
Mas se você quiser, inclusive, você ainda pode mandar a sua resposta lá no meu Instagram, @ilustito, que uma das últimas postagens lá é sobre o episódio, né, passado, com a história e a premissa que tá lá. E aí você pode me mandar tanto na DM ou comentar mesmo lá no post, que eu vou estar lendo, vou estar olhando e eu vou selecionar a melhor história para estar aqui no próximo episódio. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E é isso. Beijos, beijos. Até a próxima.